Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Santos e eu vou estar iniciando aqui no canal uma série de videoaulas sobre filosofia, a sua introdução até os tempos atuais, os tempos modernos da filosofia, que rumo ela tomou até agora e qual sua importância até os dias atuais. Nós iremos começar aqui este primeiro vídeo, essa primeira videoaula, com o que é a filosofia e por onde começar na filosofia. É algo que muitas pessoas que se interessam sobre filosofia, elas ficam perdidas por onde começar, né, nesse ramo, que para muitos é complicado, mas já lembrando aqui que o papel dessas videoaulas não é também querer dizer que filosofia é fácil, porque não é. Tanto que há mais de 2000 anos, né, a filosofia é estudada e até hoje não chegaram a conclusões definitivas, porque isso é a filosofia, é o questionar. Quando a gente fala sobre filosofia, a gente coloca naquele... muitas pessoas, né, elas falam sobre a filosofia como se fosse algo totalmente didático, algo que seria só ler livros, né, livros de 500, 600 páginas e somente isso, e decorar o que os filósofos falaram, as frases bonitinhas, colocar no status, colocar em legenda de foto. Por que você faz o que faz? Essa pergunta, ela remota, né? Eu acho que todo mundo já passou por um período assim que a gente pensa: por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço tudo que eu faço? Por que meus dias têm que ser assim? Por que todo dia é a mesma coisa? A filosofia, ela é o questionamento do que você vive, do real, do que você está vendo, de tudo, físico e não físico, mas a gente já vai chegar lá. No conceito da filosofia, a gente pode colocar duas coisinhas, que é viver e existir. Às vezes você pode estar falando, mas nossa, é muito simples saber o que é viver e existir. Sim, realmente é simples, mas não tão simples assim. Jean-Paul Sartre, ele definiu o ser em si, que é o existir, ele definiu isso como os objetos são. Se eu olho aqui uma tesoura na minha frente, eu sei que a tesoura ela tem uma função, que é cortar. Então a tesoura é uma tesoura. Mas e ela só existe para cortar, né? Ela existe, ela está ali. Claro que você pode usar para outra coisa, mas o seu principal ramo é para cortar. Ela foi inventada para isso. Agora o viver já é algo mais humano, também animal, né? Dos outros animais, mas ele é algo mais relacionado ao humano porque o humano tem uma paradinha chamada racionalidade. Então para o Sartre tem o ser em si, que é o existir, e o ser para si, que é o viver. Então, para o Sartre, a gente não tem uma definição, né? A gente não tem uma essência pré-definida. A gente nasce e por conta da nossa racionalidade, do nosso poder de pensar, a gente cria. Então, o esforço constante do ser humano é criar para tornar um sentido à sua vida. Então o Sartre também ele diz que a gente é livre por conta disso, por conta da criação. Então olha que coisa interessante. A filosofia ela nasce primeiramente do espanto. E por que eu digo que ela nasce do espanto? Porque uma pessoa que ela começa a pensar demais, vamos supor que ela está ali, ela vive 20, 30 anos da sua vida no automático, e até um dia, um belo dia, ela para e ela começa a refletir o porquê que ela está vivendo aquilo daquele jeito, daquela forma que os seus pais falaram, que a sociedade impõe, por que está naquele serviço, por que estudou aquilo, aquilo, aquilo. Então, esse espanto, né, gera um espanto. A pessoa tem uma crise existencial. Só que diferente de uma crise existencial, né, que vai fazer a pessoa adoecer, a filosofia, ela vai ser uma coisa infinita. Até quando o ser estiver vivo,
ela vai ser uma coisa infinita na mente do ser e até quando ela morrer, se assim a sabedoria for prolongada, ela vai ser algo infinito na humanidade, assim como é Platão, Aristóteles e centenas de outros aí que lemos hoje em dia. As suas ideias, né, as suas contribuições para a sabedoria humana são eternas. Podemos dizer assim que são eternas. Enquanto existir um ser humano e existir arquivos deles, né? Então, a gente também tem aquela forma de explicar a filosofia, né? Que é uma forma meio tosca, mas serve também, que é a filo e a sofia, né? E o que quer dizer? Não quer dizer, tipo, eu tenho que ter uma posse da sabedoria, porque ninguém tem uma posse de sabedoria na filosofia. A gente tem ideias, a gente tem reflexões, e o que é essa filosofia? É nada mais nada menos que um amigo da sabedoria, uma pessoa que busca a sabedoria. Então você entrar no ramo da filosofia, você pode estar preparado que você nunca vai chegar num patamar assim que, poxa, eu não preciso estudar mais nada. Não, sempre vai ter infinidade de coisas para você questionar, estudar, ler. E essa é o sentido da vida, é o sentido da filosofia. Ela pode ser traduzida também como a queda dos mitos e como a posse, né, do reinado agora é o Logos. E o que é isso, Logos? Logos nada mais é do que a razão. E por quê? Quando os carinha lá né, da antiguidade começaram a questionar o porquê que eles obedeciam, porquê que as leis dos deuses eram daquela forma, e etc, etc. A queda dos mitos foi algo que não tinha como mais... não tinha como se safar, a humanidade não tinha como se safar. Até hoje em dia, né, cada dia mais, a razão, ela está em prática. O salto gigantesco que a humanidade deu foi perceber que a realidade ela precisa ter um sentido logicamente, não só um sentido. Por que isso acontece? Porque Deus quis. Não. Tem que ter uma lógica nisso. Por que a chuva cai? Por que a árvore cresce? E o que a gente está comendo? Quais são os nutrientes? Isso, aquilo. A gente tem que entender, não só aceitar aquilo. É daí que surgiu a filosofia, do questionamento sobre tudo. Então eu separei aqui 3 grandes perguntas da filosofia que a gente pode colocar aqui. O que posso saber? Esse já é o ramo da filosofia que é da epistemologia. A epistemologia, ela nada mais é do que o campo de estudo que ele tenta entender como que o cérebro funciona. É uma reflexão geral em torno da natureza, mas não só da natureza, das etapas e dos limites do conhecimento humano. Então, quando alguém tenta criar uma razão sobre algo, procura uma razão e acha uma razão sobre algo, a epistemologia vai lá e vai contestar para saber se isso realmente é algo lógico ou uma pseudociência. Então a epistemologia ela casa com a ciência, né? Porque ela separa o conhecimento científico e outras formas de saber, como o senso comum e a religião ou a pseudociência. Então a gente pode finalizar que a epistemologia, sem a epistemologia, a ciência não teria um selo de qualidade e não teria uma forma de contestar para dizer que aquilo é algo certo ou não. Aqui a gente coloca outra pergunta também, que é como que eu devo agir? A gente já entra pelo ramo da ética e da moral, do que é bom, do que é ruim, o que é mal, o que é bom. E na minha visão, na visão de vários filósofos, a ética é um contrato. É um contrato que todos assinamos quando nascemos. Eu escrevi um livro sobre, que o nome do livro é O Contrato Ético e Moral. Se você quiser dar uma olhada, né? Eu vou ficar muito grato. E lá eu explico os pilares, né? A terceirização da moral e a pluralização da moral. E esse livro que eu escrevi foi um livro, né, que eu fiquei alguns anos refletindo, escrevendo, e eu
criei essas teorias da terceirização. E é muito bom, cara. Mas resumindo aqui, é um contrato. Por que você aceita que algo não pode ser feito? Porque você tem um contrato moral na sua vida. Você é designado a obedecer. E agora entramos para o campo aí que é muito questionado pela ciência, que é a metafísica. O que é o ser? O que nos faz humanos? É a biologia ou é a consciência? É uma subdivisão fundamental da filosofia. Então essa subdivisão ela é caracterizada pela investigação das realidades que transcende a experiência sensível. O que isso quer dizer? A metafísica ela estuda o que a gente não vê, o que a gente não sente, o que a gente não toca. Ela é muito questionada pela ciência porque ela pode levar a um ramo pseudocientífico. Também podemos entrar aqui na área da filosofia como ferramenta política. Segundo a filosofia, o ser humano é um animal político. Eu estou escrevendo um livro sobre isso também. Em breve eu trago mais informações para vocês. Mas, em suma, pensar é um ato político. Para Arendt, ela observou, né, que muitos horrores políticos, como o nazismo, não foram cometidos por monstros, mas por pessoas que simplesmente pararam de pensar. Não digo muito o que foi o mandante, mas as pessoas aceitaram aquilo porque elas pararam de pensar e elas apenas seguiram ordens. É por isso que o ramo da filosofia é muito importante, porque e o governo, as escolas não gostam, porque a gente tem que aprender a questionar o que a gente está obedecendo, para não acontecer o que aconteceu em muitos casos, em muitos países, e todas as devastações aí, né, que foram ocorridas pelo homem. Então, para Arendt, pensar é um ato de resistência, pensar é um ato de rebeldia. Por quê? Porque o governo, não digo o governo do Brasil apenas, mas do mundo, ele não quer que as pessoas sejam pessoas que pensam, reflitam. Então pensar é um ato de rebeldia. Você vai pensar, você vai analisar se aquilo faz sentido logicamente ou não. Vamos voltar aqui para Sartre. Ele tem uma frase que é: o homem está condenado a ser livre. Então, o que quer dizer essa frase famosa? O homem ele está condenado a vagar e criar sentidos. Porque não existe um sentido, como já dito, pré-estabelecido no ser humano. Então, a filosofia ela é um ramo que eu costumo pensar como se fosse um trem. Você está dentro de um trem e você está obrigatoriamente, você é um ser humano, né? Você está obrigatoriamente a vagar naquele trem infinitamente. Cada estação que você para, você cria as coisas, você descobre as coisas, e tudo que você vê são fontes para criações do seu eu. E assim você vive. Aí podemos também adentrar na filosofia de Albert Camus, que é um dos meus filósofos favoritos, que ele tem a filosofia do absurdo. Então, Camus, ele sugere que o conflito entre nossa busca por sentido e o silêncio do universo é inevitável. Então, qual que é a solução que Camus propõe para nós? A solução proposta é não ao desespero, mas à revolta e à aceitação alegre de nossa liberdade. Então, no seu livro, uma de suas obras principais, que é O Mito de Sísifo, ele reflete sobre o sentido no esforço. Não tem o Sísifo levantando aquela pedra, rolando incansavelmente, quando ele chega no topo, ela cai, ele tem que ir lá, e isso é incansável. Então, para Camus, a própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. Para ele, o sentido da vida é a luta. A luta para chegar a um sentido das coisas. Para ele, a única maneira de lidar com o mundo sem liberdade é você se tornar tão livre que a tua própria essência seja um ato de rebeldia. É bonita essa frase, né? Então, é uma revolta. Viver é um ato de revolta.
Então podemos aqui falar também sobre um filósofo que não poderia faltar em nenhum vídeo, até mesmo de introdução, né? Apesar de ser algo bem complexo já, né? É o Friedrich Nietzsche. Por quê? Porque para ele a falta de um sentido pré-estabelecido na humanidade, a morte de Deus, não é um lamento, mas uma oportunidade para o ser humano superar a si mesmo. É uma oportunidade para ele superar a si mesmo e criar seus próprios valores. Em vez da pessoa entrar num conflito interno e adoecer por conta daquilo, por conta da queda dos mitos, isso é uma oportunidade para o ser humano criar valores próprios, valores que façam sentido para ele. Ele tem duas frases que eu gosto muito, que a primeira é preciso ter um caos dentro de si para dar luz a uma estrela dançarina. E a outra frase é torna-te quem tu és. Eu gosto muito de pensar assim porque quem você é se você não é você mesmo? Você é a cópia de alguém? Se a vida não tem um sentido, nós somos os arquitetos que precisam construir um. Quando começamos a refletir, nós chegaremos à conclusão que nada faz sentido. Então, em vez de sermos apenas espectadores da vida alheia, sejamos arquitetos da nossa própria vida. Voltando um pouquinho ao ato político, né, na filosofia, a reflexão política que podemos ter, é que a gente pode falar um pouquinho da anatomia do poder. Então, a gente tem que pensar, vamos voltar lá, como as estruturas de poder moldam o que acreditamos ser natural. O que acreditamos ser natural, as leis, a vida, como que as estruturas políticas montam isso? Podemos analisar isso em diferentes partes do mundo, né? Podemos refletir sobre o Ocidente e o Oriente, né? Sobre algumas éticas diferentes, né? Por mais que pensamos que a ética é algo universal, tem países que não seguem a ética que seguimos. E talvez, se analisarmos muito, a ética que seguimos também não funciona, mas é algo que mantém o poder. Vamos citar aqui o famosinho Maquiavel. Ele analisa o poder como uma técnica de manutenção. Ele analisa, né, para conseguir o poder e para o poder continuar, temos que ter a técnica de manutenção. E para isso tem a sua famosa frase: os fins justificam os meios. Para chegar a um fim, a um propósito, não importa os meios que você usou para chegar lá. Essa é a filosofia do Maquiavel. Então, para finalizar aqui essa aula, né, a conclusão dessa filosofia, a gente tem que entender que a filosofia não é estudar o que os mortos te disseram. É claro que você vai ter que estudar, mas é aprender entre as entrelinhas da vida. A partir do momento que você começa a refletir sobre a vida, não só sobre você, mas sobre tudo que está em volta, você está fazendo filosofia. É claro que se você adentrar entre as mentes mais brilhantes que tiveram da filosofia, você vai entender muitas coisas, você vai formular e você vai criar reflexões. É isso que um filósofo faz. E aqui nesse vídeo, nessa videoaula, nessa primeira videoaula, pode ter parecido um pouco complexo e difícil, mas o intuito dessa videoaula, dessa primeira videoaula, foi sair um pouco daquela, o que é filosofia? É Platão, Aristóteles, é Tales de Mileto? Não, vamos já dar uma resumida aqui, uma resumida bem complexa e bem didática do que ela é mesmo, tá? É claro que não podemos esquecer da velha escola de filosofia, mas temos que focar na filosofia, né, como um todo e como algo atual, porque ela é atual, o questionamento é atual. Aí também podemos adentrar, né, como estamos na tecnologia, as filosofias éticas, né, na inteligência artificial, né, entre outras coisas, porque hoje em dia está muito avançada a tecnologia, então a filosofia ela vive até nisso, nos questionamentos do que é ético, do que não é, do que pode ser feito ou não, né, nessa fase que estamos vivendo e que provavelmente vai durar muito tempo e só vai evoluir, né, a tecnologia ela não vai parar por conta, né, ela é algo, é um progresso. E aqui eu vou deixar um desafio para vocês.
Deixe aqui no comentário desse vídeo uma verdade que você já questionou. Sabe, uma verdade que você aprendeu que aquilo é verdade e você começou a questionar, será que isso é verdade mesmo? Então é isso, pessoal, a videoaula, né, a primeira, a introdução à filosofia foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco. Eu recomendo vocês a lerem o meu livro, O Contrato Ético e Moral, o link vai estar aqui na descrição. Também recomendo vocês a lerem todos os filósofos aí, até os que você já sabe que as ideias não batem com as suas, mas a gente tem que ler até o que a gente não gosta, para a gente poder questionar. Porque se você não conhecer o que você não gosta, como que você vai questionar aquilo? Como você vai chegar numa conclusão? E aguardem a nova videoaula aí. Vamos aí trabalhar com temas éticos e vários outros temas aí que eu vou deixar no mistério, tá bom? Obrigado. Tem mais vídeos aí no canal para vocês, né, maratonarem. E adeus.